No vídeo de hoje eu vou explicar tudo sobre extrasístoles, em 7 passos. Número 1, o que são? É perigoso? Número 2, possíveis sintomas. Número 3, como desconfiar. Número 4, fatores que aumentam os riscos. Número 5, quais os perigos das extrasístoles. Número 6, como diagnosticar. E número 7, como tratar. Pessoal, é muito comum os pacientes se queixarem de extrasístoles ou de sintomas que são devidos às extrasístoles aqui no consultório, na UTI, no pronto-socorro. Também é muito comum que quem tem extrasístole fique preocupado em passar mal, em ter um mal súbito, uma arritmia grave, uma parada cardíaca, ter complicações graves dessas extrasístoles. Então, começando, pessoal, o que são as extrasístoles? Será que são perigosas as extrasístoles? Pessoal, depende muito. A gente precisa entender que extrasístoles são batimentos extras do coração. Extrasístoles. Sístole é o batimento e extra são batimentos a mais. Então, o paciente que tem extrasístole, como vocês podem ver aqui nesse gráficozinho que eu estou colocando, eles têm, um batimento que vem igual, semelhante e tem um mais precoce. E tem isso aqui que a gente chama de pausa compensatória depois, que é um intervalo maior entre um batimento e o outro. Daí vem rítmico, um batimento no mesmo tempo do outro, e depois a gente tem um batimento que é mais precoce, que ele bate mais próximo do batimento anterior. Então as extrasístoles, elas são batimentos extras do coração. A gente pode ter isso em grande quantidade, em baixa quantidade. Isso pode ser, em alguns casos, de fato perigoso, e em muitos casos não tem perigo nenhum. Eu posso fazer um holter hoje e ver alguns das extrasístoles. A gente não pode ter algumas coisas que eu vou comentar aqui com vocês, e não pode ter altas densidades, quantidade muito grande de extrasístole, que isso pode ser perigoso. E quais os possíveis sintomas de quem tem extrasístole? O paciente pode referir uma palpitação no peito, um coração acelerado, um coração mais devagar, uma sensação de parada do coração, tem muito paciente que se queixa disso. Uma batida aqui no pescoço, batida no ouvido, tontura, náusea, dor no peito, azia. Elas podem piorar ou até aparecer quando o paciente está ansioso, está nervoso, está com dor, está muito tempo em jejum, comeu muito. Então, muitos sintomas podem ocorrer junto com essas. Então, pessoal, falei várias coisas aqui para vocês e podem acontecer por outras situações que não são extrasístoles. Às vezes o paciente está com náusea e não tem nada a ver com extrasístole. Se está com tontura e não tem nada a ver com extrasístole, tá bom? Mas esses sintomas são os sintomas descritos por alguns pacientes e pela literatura. Como desconfiar, pessoal? Basicamente, o paciente ele vai sentir alguma coisa diferente no peito. Mas tem paciente, e é incrível, assim, a gente faz um holter, a gente vê muita extrasístole no holter e o paciente não sente nada. Ao passo de que tem paciente que tem muito pouquinho extrasístole no holter e já sente muita coisa. Então, aí o que a gente orienta o paciente, né? Como que ele desconfia? Palpando o pulso aqui no braço, palpando o pulso aqui no pescoço, colocando a mão no peito. Às vezes tem pacientes que vêm aqui e falam, olha, meu esposo deitou aqui pra dormir perto de mim e sentiu que o meu coração estava batendo descompassado. Esse é um jeito da gente desconfiar. A gente tem atualmente os relógios que veem a frequência cardíaca e podem até indicar arritmia. Então isso ajuda muita gente no consultório. Tive um paciente recentemente que ele viu em casa que estava com possível extrasístole, arritmia, e me mandou um eletrocardiograma e a gente viu que ele estava ali com extrasístole de fato. A gente tem os aparelhos de medida de pressão, né? Então, por exemplo, os aparelhos de quando vão medir a pressão, eles falam da frequência cardíaca. E tem paciente que fala, doutor, minha frequência cardíaca sempre está por volta de 70, 80 e hoje está dando 120. Olha, medir de novo tá dando 110. Medir de novo tá dando 91, depois 70. Em mudanças muito rápidas. Quando vai mudando muito rápido a frequência cardíaca, a gente desconfia que esse paciente tem uma arritmia e pode ser uma extrasístole. E o aparelho também ele indica, ele fala, olha, possível arritmia. E outro jeito da gente desconfiar ou ver é a descrição de arritmia em algum exame cardíaco. Pessoal, quando eu falo de arritmia, a gente tem um livro de diagnósticos diferenciais, e a extrasístole é um deles. Então, o paciente, por exemplo, vai fazer um ecocardiograma, aquele ultrassom cardíaco, e o médico escreve, o coração com alguma arritmia. O paciente faz algum outro exame em que o médico pode escrever, o coração estava fora do ritmo adequado. E, obviamente, é o paciente que fala, doutor, tô sentindo alguma coisa diferente no peito, alguma coisa está batendo diferente, eu sinto o coração parar, assim. Então, os sintomas são muito específicos para alguns pacientes, tá? Pessoal, eu queria interromper aqui e pedir a gentileza de se inscrevam no meu canal, vocês gostam desses conteúdos, eu faço com muito carinho, vamos ajudar mais pessoas, compartilhem esses vídeos, deixem um like, ativem o sininho para as novas notificações, sigam lá no Instagram. Então, continuando, pessoal. E quais fatores que aumentam os riscos do paciente ter extrasístole? Então, basicamente, o paciente que tem algum problema cardíaco, como insuficiência cardíaca, o coração dilatado, coração hipertrofiado, alguma doença nas artérias do coração,
paciente que tem pressão alta, o paciente que tem diabetes, o paciente que tem problema nos rins, o paciente que tem obesidade, sobrepeso, que tem apneia do sono, que usa alguns medicamentos, por exemplo, como diuréticos, paciente que toma muita cafeína, paciente que toma muito energético, paciente que fuma. Mas, pessoal, tem paciente que não tem nada disso e tem extrasístole, porque às vezes tem alguma alteraçãozinha no sistema de condução do coração. Então, as extrasístoles, elas são um problema na condução elétrica do coração, tá? Então, tem paciente que tem essas doenças todas que eu falei para vocês, ou essas alterações na saúde, que aumenta um pouco o risco desse paciente ter arritmias como extrasístole, mas tem pacientes que não tem nada disso e mesmo assim tem extrasístole. Então, pessoal, só reforçando aqui, é muito comum a gente ver pacientes jovens que querem tomar diuréticos para emagrecerem, o que é um erro gigantesco e é super perigoso. E os diuréticos, eles podem reduzir o nível de potássio, de magnésio no sangue. Isso pode deflagrar extrasístoles, pode deflagrar arritmias graves. Então, cuidado, pessoal, por favor. E quais os perigos de quem tem extrasístole? As extrasístoles, elas podem ser um indicativo de que o paciente tem algum problema cardíaco que ele adquiriu durante a vida, ou até congênito, que ele tem desde o nascimento. Então, às vezes tem criança ou tem um paciente jovem que a gente vai examinar e tem extrasístole, a gente vai fazer um ecocardiograma e a gente vê que tem uma malformação no coração, por exemplo. Ou a gente vai ver um paciente adulto, esse paciente está com a pressão alta mal controlada, esse paciente está com alteração no exame de sangue. Então, o perigo principal é que esse paciente ele pode ter algum problema de saúde, seja na função do rim, do coração, no exame de sangue, alguma outra questão que está levando às extrasístoles, certo? E agora a gente tem o problema de que as extrasístoles em excesso, sem excesso, eu já falo para vocês o que é excesso, podem ter consequências muito ruins, como por exemplo insuficiência cardíaca. Pacientes que têm muitas extrasístoles, mais de 5, 10, principalmente mais que 20%, eles podem desenvolver uma dificuldade no funcionamento do coração. Pode levar a uma insuficiência cardíaca. Isso pode ser muito ruim. Por quê? Porque esses pacientes, eles, além de perderem a função do coração, eles correm risco de ter alguma outra arritmia mais grave e até arritmias que causam parada cardíaca. Mas isso é mais raro, pessoal, tá? Na maioria dos casos, as extrasístoles não têm perigo nenhum, principalmente em pacientes jovens, pacientes que a gente investigou no consultório, viu que o coração está normal, que fez um teste de esteira, não tem complicação, que a gente fez exame de sangue e não tem nenhuma outra alteração grave. A grande maioria das extrasístoles são benignas. A gente pode tratar ou não, que a gente não vai mudar o risco desse paciente. A gente vai mudar o sintoma dele, a gente vai tirar um pouco do sintoma. Então, pessoal, não é para vocês ficarem assustados. A extrasístole, obviamente, pessoal, todo caso aqui tem que ser investigado por um cardiologista. A gente tem que entender, separar o joio do trigo, o que tem, o que não tem, claro. Mas a maioria dos casos, principalmente em pacientes ali entre 20, 40, 50 anos, não são casos graves, tá? E como fazer o diagnóstico? Basicamente, você tem que ser atendido por um médico que vai fazer o exame físico completo, escutar o coração, palpar os pulsos, entender a sua história, entender a sua queixa. Tem paciente que acha que está tendo infarto e, na verdade, é uma extrasístole. Tem paciente que acha que está tendo uma gastrite, é uma extrasístole. Tem paciente que jura que aqueles sintomas são de extrasístoles, mas não tem nada a ver. E aí, a gente, depois do atendimento e do exame físico e da história, a gente pode pedir eletrocardiograma, a gente pode pedir o eletrocardiograma de alta resolução, a gente pode pedir o Holter de 24 horas, que é como se fosse o eletrocardiograma que o paciente vai para casa e fica o dia inteiro com esse Holter. Esse é o exame principal que a gente usa na prática. Existe o Looper de 7, 14 dias. O que é o Looper? É um Holter, entre aspas, prolongado. O paciente ele fica 7 dias, 14 dias vendo o ritmo cardíaco. Por que a gente às vezes pede mais prolongado no caso de algumas arritmias? Porque tem paciente, pessoal, que já passou no pronto-socorro e viu a arritmia, a gente nunca mais viu depois. E isso pode estar acontecendo porque a gente faz o exame num dia que não está tendo arritmia e no outro ele já não está com o exame. Então tem paciente que faz o Holter e não sente nada. No dia seguinte fala, doutor, hoje eu estou sentindo de novo, mas eu estou sem o Holter. Então nesses casos, a gente deixa mais tempo o exame para tentar flagrar alguma arritmia. O teste ergométrico é importantíssimo nesses pacientes, o teste de esteira, para a gente ver o comportamento das extrasístoles. Se ele na esteira aumenta a quantidade de extrasístoles, isso pode indicar uma preocupação. Se não é quando ele corre, quando ele faz ali atividade física, as extrasístoles diminuem, a gente fica muito mais tranquilo para liberar esse paciente para atividade física. A ressonância do coração é um exame que a gente pode usar em alguns casos de algumas extrasístoles. Quando os pacientes têm padrão de extrasístole que é diferente ou mais grave, né? Isso é,
mais complexos para falar para vocês agora, mas tem casos que chamam a nossa atenção, a gente pode pedir uma ressonância para saber se esse paciente não tem uma fibrose, de repente ele tem uma cicatriz ali de uma miocardite, né? Que, por exemplo, no Covid a gente viu alguns casos, se ele não tem ali uma alteração na estrutura do coração. Outro jeito da gente fazer o diagnóstico é o paciente que usa smartwatch e consegue fazer o eletrocardiograma aqui no relógio. Eu tô mostrando aqui para vocês, isso daqui é um exame feito num relógio. Então isso pode ajudar muito a gente a fazer o diagnóstico diferencial. E o que o Holter pode achar, pessoal? Então, só para explicar um pouquinho mais. O Holter, ele pode achar extrasístoles supraventriculares, que saem de uma parte do coração, e extrasístoles ventriculares, que saem de outra parte do coração. Ele vai contar a hora que isso acontece, a quantidade que isso acontece. Então, quando a gente fala de densidade de extrasístole, a gente está vendo a quantidade de extrasístole que esse paciente tem, na quantidade de batimentos durante o dia. Por exemplo, se esse paciente tem 100 extrasístoles no dia, nossa, doutor, é muito. Mas ele tem 100 extrasístoles em 90, 100 mil batimentos no dia. Então a densidade é baixa, a quantidade é pequena. Quando esse paciente tem 10, 20%, o paciente merece um tratamento, merece uma avaliação adicional, né? E obviamente esses pacientes a gente tem que fazer exame de sangue, principalmente para ver potássio, magnésio, cálcio e sódio. Tá? Principalmente o potássio e o magnésio, que se alterados podem aumentar as extrasístoles desse paciente. E finalmente, pessoal, como que a gente trata extrasístole? Primeiro de tudo, a gente precisa tratar as extrasístoles. Tem paciente, pessoal, que os sintomas são pequenos, a gente faz um exame, faz todos os exames, não vê nenhuma gravidade, tem pouca quantidade de extrasístole. Não tem por que a gente colocar um antiarrítmico ou um beta-bloqueador, um remédio para diminuir a frequência desse paciente que pode ter efeitos colaterais. Não tem por quê. Então, muitas vezes, a gente conversando com esse paciente, orientando, tranquilizando ele para de sentir esses sintomas ou até ficar mais tranquilo quando isso acontece, tá? E agora, a gente tem que tratar nos pacientes que têm problemas já no coração ou pacientes que têm muitos sintomas. Se esse paciente tem muitos sintomas e tem muita quantidade, a gente precisa dar medicação para esse paciente. A gente pode dar medicação para reduzir a frequência do coração, que pode diminuir a intensidade dessas extrasístoles, ou a gente pode dar antiarrítmicos. São medicações que tratam essa arritmia mais especificamente. Outro remédio importante que a gente pode dar para esses pacientes é o magnésio por via oral, tá? Magnésio por via oral parece bobinho, né? Está dando magnésio, enfim, mas existem estudos que mostram o benefício do paciente suplementar o magnésio, mesmo se o valor ali no sangue estiver normal. Isso reduz, a gente vê na prática, reduz os sintomas, reduz a quantidade de extrasístole desse paciente. E a última saída, pessoal, ou até pode ser a primeira, em alguns casos específicos, é a ablação. O que é a ablação? É um procedimento que entra um cateterzinho lá no coração, que vai pegar o ponto ali da atividade elétrica do coração, que está tendo extrasístoles, batimentos extras, e vai cortar essa comunicação. Então ele vai bloquear, queimando aquela região com que as extrasístoles aconteçam. Tem muito paciente que só melhoram depois da ablação, tá? A gente tenta remédio, a gente tenta dar, o paciente faz pressão baixa, o paciente tem efeito colateral, e a gente vai para a ablação, resolve a vida desse paciente. As ablações, elas são muito seguras quando bem executadas, o risco de complicação é muito baixo, o risco de sucesso é muito alto. Então, pessoal, se você tem algum sintoma diferente, sempre pergunte para o médico o que está acontecendo, não é para sair se medicando sozinho. Entendam, investiguem, tá? Mas fiquem tranquilos. Em muitos casos, os pacientes que têm extrasístole não aumenta a mortalidade, não aumenta o risco de parada cardíaca, não aumenta o risco de mal súbito. São casos muito benignos. Mas tem casos, é claro, que a gente precisa cuidar, porque o paciente pode estar sob risco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Deixem um like aqui, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para as novas notificações, deixem um comentário, eu tento responder as dúvidas de vocês, é muita coisa, mas eu tento ajudar, e se inscrevam lá no meu Instagram, por favor. Até a próxima, pessoal!